Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, capítulo 21 de Mateus. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Com a sua presciência, com a sua evidência, Jesus então consegue visualizar o que está além do alcance da vista humana comum. E vendo aquela situação, ele pede então que levassem para ele, fossem lá buscar essa jumentinha e trouxessem para ele, que eles seriam usados, para cumprir as escrituras do profeta. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Portanto, já tinha toda uma preparação espiritual, porque aquelas pessoas, os donos do jumento, ao ver que os jumentos estavam sendo pegos, e ao disserem a eles que seria para usar pelo Senhor, eles aceitariam, concordariam plenamente, mostrando que já tinham a presciência do fato, devido à equipe espiritual que estava lá intuindo as pessoas, que estavam preparando aquelas pessoas para aquele momento. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Por que esse filho de animal de carga? Porque a maioria dos reis, das pessoas que tinham dinheiro, as potentades da época, montavam em cavalos suntuosos, todo elegante, cavalo bem treinado na forma de pisar, na forma de ser conduzido, um arreio muito chique, mas Jesus estava montado numa jumentinha e junto dela vinha o jumentinho, seu filho. Ou seja, animais de carga, e não tinha suntuosidade nenhuma, ainda tinha o filhote da jumenta acompanhando. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então, pegaram alguma capa deles, colocaram sobre a jumenta para que Jesus a montasse. Mais uma situação de humildade. Se aquelas pessoas ricas botavam arreios caros e suntuosos naqueles cavalos, ele estava na jumenta, forrado apenas com alguma capa. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. O interessante é que a chegada de Jesus, sem nenhuma comunicação prévia, senão pelo fato dos apóstolos, 2 discípulos, irem até a vila, pegar a jumentinha e voltar, montado na jumenta, o povo fazia um grande alarido. Pessoas pegavam de suas capas, botavam no chão para a jumentinha passar, outros forravam um galho de árvore, fazendo aquela festa para um rei. Imagine como isso doeu para as autoridades de Israel, e principalmente as autoridades romanas se sentiam incomodadas, mas eram festas israelenses, nem tanto os incomodavam, desde que não fizessem muita balbúrdia. Mas para as autoridades israelenses ali presentes, vendo Jesus entrar montado numa jumenta e o povo fazendo todo o alarido, toda uma exaltação, incomodava muito, pela inveja, o ciúme. Ninguém tinha esse tratamento lá na Judéia. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E as pessoas, o comportamento da multidão é importante que a gente entenda. Uma começou a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. As pessoas saem repetindo naturalmente aquela fala de forma
corriqueiras, sem refletir. O comportamento da multidão é, se alguém dá um impulso, eles seguem. Isso é um grande perigo nos comportamentos de massa. Um começa, os outros vão seguindo. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? Até ele chegar em Jerusalém, tinha as pessoas dizendo, hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor. Na hora que ele entra em Jerusalém, as pessoas já se sentindo mais sofisticadas por ser uma cidade grande, quem é este? Por que tanta pompa para este Senhor? Que vem montado sobre um jumento e com roupas tão simples. Por que tanto alarido? Por que tanta comemoração? É o natural. Então, enquanto as pessoas da periferia o acolhiam de coração, as pessoas da cidade já tinham aquele... Quem é? Ou seja, por que estão fazendo tanto alarido por uma pessoa tão simples? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então Jesus entra com a grande pompa, as pessoas todas ali exaltadas com a presença de Jesus. A multidão começa a explicar que ele é o Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E as pessoas então começam a ficar mais exaltadas. E é sempre assim. Todo o início, enquanto as pessoas estão vindo, dizendo ser uma pessoa importante, as pessoas ficam exaltadas. Mas ele entra no templo e toma uma atitude que ninguém as via de esperar. Uma atitude de moralizar o templo. Então ele derruba as mesas dos cambistas, expulsa os que vendiam e compravam, fazendo dentro do templo como um mercado, e derruba as cadeiras do que vendiam pombas. As pombas eram para a cerimônia de soltar uma pomba branca no dia da festa, então muitas pessoas ali estavam com suas pombas para serem vendidas, para ser soltas depois por aquelas pessoas que iam lá fazer as suas oferendas, fazer as homenagens da Páscoa. Imagine essa grande festa, Jerusalém regurgitando de gente, porque vinha gente de todos os lugares para aquela festa, e num dado momento alguém toma essa atitude de moralizar o templo, mostrando que ali não poderia ser casas de comércio. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Além dele expulsar aquelas pessoas que estavam fora da lei de Deus, mas dentro dos padrões, dos costumes da época, que chocou as pessoas que estavam vivenciando situações de glamour por estar vendendo, comprando, fazendo negociatas dentro do templo. E ele faz o alerta que ali era uma casa de oração e não um covil de ladrões, portanto, não deveria ser usada para o comércio. Imagine quanto ágio colocava no dia das festas pelas pombas que iam vender e pelas coisas que vendiam ali dentro naturalmente. E ao mesmo tempo, quando ele expulsa, chega até eles cegos e coxos, cegos e mancos, surdos, paralíticos, todos que levavam até Jesus, ele curava todos, diante dos olhos atônitos, estarrecidos da casta dominante da época. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os sacerdotes, que não recebiam aquelas pompas, que não eram aclamados pelo povo, assim como Jesus era o tempo todo, e além do mais Jesus podia curar, e eles, sacerdotes, não podiam.
Isso na cabeça daquelas pessoas até hoje é assim. Imagine aquela época. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito triste o perfeito louvor. Conhecedor do Velho Testamento, do Antigo, das profecias principais, tendo-as na ponta da língua para dar resposta aos sacerdotes da época, deixava-os ainda mais estarrecidos, ainda mais furiosos. E as crianças dizendo, Jesus busca lá nas profecias que os meninos e as crianças de peito triste têm o perfeito louvor. O louvor que fala ao fundo da alma. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Bom, uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui: o cuidado, o zelo que nós temos que ter com o nosso templo, para que num templo religioso ali não se faça negociata. Da mesma forma, não podemos fazer negociata com os nossos sentidos. É importante termos respeito pelos nossos 5 sentidos e o sexto, pelos nossos 6 sentidos. Nós temos a percepção psíquica, que é um 6º sentido. Então, o nosso tato, paladar, ouvido, olhos, olfato, tudo tem que ser bem respeitado, bem educado, porque não dá para fazermos negociata sem prejudicarmos a nós mesmos. Sai de Jerusalém e vai para Betânia. Passa a noite. Ou seja, não dá para você passar uma noite tranquila em meio a uma grande multidão. Você tem que se afastar para um local mais sossegado, mais tranquilo. E de manhã tem fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mostrando o seu poder, mostrando toda a sua paciência, tira a energia vital dessa figueira. Para quê? No decorrer da mensagem, nós vamos poder entender alguns pormenores da situação. Então, se a figueira só tinha folha, se Jesus tinha visto uma jumenta a algumas léguas de distância, por que ele não poderia ver que a figueira estava sem fruto? Mas tudo tem uma lição. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Ao proferir que nunca ninguém comeria daquela figueira, e a figueira seca. E qual é a lição? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te ao mar, assim será feito. Jesus não fez em vão secar a figueira. Ele foi dar uma lição para aqueles discípulos, que eles deveriam ter fé, deveriam ter coragem, deveriam ter amor por aquilo que estavam fazendo e fazer tudo bem feito, fazer tudo com segurança e concentração mental. Ter fé, aquilo vai acontecer, mas em minha mente eu já estou acreditando que vai acontecer. É o momento da gente fazer a reflexão. Nós estamos tendo fé? Mas não é fé para amaldiçoar uma figueira para ela secar e nem para dizer ao monte: mova-te daqui para lá. A fé que vai fazer a figueira frutecer. A fé que vai fazer com que os montes se tornem produtivos.
com o nosso trabalho, com as nossas ações, mas acima de tudo com a certeza de que Deus nos oferece sempre o melhor onde quer que estejamos. Por que Jesus manda secar a figueira? Que se ele mandasse ela dar encher de frutos, também ele poderia. Mas a lição era ter cuidado para que nós não proferimos certas palavras malsãs, para termos muita prudência ao proferirmos certas palavras negativas com relação a outras pessoas. Mantermos-nos o mais limpo possível, pois se não procurarmos limpar a nossa alma dos maus pensamentos, ficarmos lançando ideias negativas e ruins, tem consequências. Mas por que Jesus então foi secar uma figueira? A lição de que ele tinha poderes para transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Mas nós devemos saber que temos que agir sempre para construir e edificar as forças do bem. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Como nós temos orado? O que nós temos pedido nas nossas orações? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Eles viam Jesus fazer, sabiam o que ele fazia. Aí pergunta quem lhe deu autoridade, que autoridade ele tinha para fazer tudo aquilo. Tudo. Expulsar as pessoas que estavam no templo, bem como curar os outros que foram até ele. Lógico que os sacerdotes queriam uma explicação, porque sem a explicação, todos nós passaríamos pelas situações mais adversas. Até hoje é assim. Diante dos fatos, todos nós queremos uma explicação. Achamos que merecemos essa explicação. Em algumas situações, a autoridade exige explicação por motivos óbvios, para não deixar que vire bagunça. Mas ali, eles tinham perdido o controle e estavam se comprazendo com o ilícito daquela situação. E Jesus chega e põe ordem. E aí, lógico que vão ficar questionando. Mas questionando não porque viram que ele fez certo, porque não gostaram dele ter feito certo. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntei uma coisa. Se mais disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então por que não creste? A percepção de Jesus, por ser muito transcendente, ele já trouxe para eles, diante da pergunta que eles os fizeram, uma pergunta-chave. Se vocês me disserem isso aqui, eu posso responder para vocês. Mas eu só responderei se vocês me disserem sobre o batismo de João. Ele fazia pelos homens ou pelos céus? E então levou-os a confabular entre si por alguns minutos e trazer a resposta. Mas a resposta era de mais dúvida do que segurança. Porque de todo jeito a armadilha estava feita. Se disserem do céu, ele então vai perguntar por que não criam no João Batista. E se ele disser dos homens, e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Olha que coisa interessante. Eles mediram exatamente o que iam fazer. Se eles dissessem que João fazia pelos céus, e deveriam crer nele. E se eles dissessem dos homens, as pessoas poderiam ficar furiosas com eles, sacerdotes, porque para essas pessoas, João Batista era um missionário.
do amor e da paz. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Não sei de nada. Ao dizerem que não sabiam se era do céu ou dos homens, Jesus também, vendo-lhes a malícia e lendo o pensamento daqueles homens, não respondeu nada. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo seu primeiro filho disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Então, ele mostra-nos um pai convidando 2 filhos para trabalhar. Convida um, ele fala que não vai, mas vai. Convida o outro, ele fala que vai, mas não vai. Por isso nós devemos ter muita vigilância naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Porque se nós estamos falando, faz isso, faz aquilo, então nós devemos procurar fazer também aquilo que nós estamos falando. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. A pergunta que eles fizeram, a resposta era óbvia. O primeiro fez a vontade do Pai, falou que não ia, mas foi. Mas Jesus disse que os publicanos e as meretrizes entrariam primeiro no reino dos céus do que a casta sacerdotal, a casta de escribas. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Como eles disseram que não sabia se João tinha feito o trabalho do céu, um trabalho dos homens, eles tomaram a chave e Jesus mostra para eles que eles não estavam agindo de forma coerente com a vontade do Pai. Ao dizer que publicanos e meretrizes entrariam no reino dos céus, à frente dos sacerdotes, dos escribas, certamente que ele aguçou um ódio muito grande nessas pessoas. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não querem enxergar os seus próprios erros e querem jogar pedra em qualquer um que esteja em seu caminho, qualquer um que esteja criando as condições de esclarecer a quem se compraz no erro. A pessoa se compraz no erro, ele não quer ser esclarecido, ele vai odiar quem está o esclarecendo. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ninguém quis acreditar em João Batista. Ele veio, explicou, ensinou, os publicanos e as meretrizes aceitaram aquela explicação, creram em João, mas os sacerdotes e os escribas continuavam na deles. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a com um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre, aí arrendou-a a uns lavradores e asentou-se para longe. Então, plantou a vinha, fez uma vala em torno dela, encheu de água, fez uma torre de observação, arrendou para uns lavradores e saiu para longe. Ou seja, quando você cria umas condições de trabalho e deixa para que o outro cuide, esse outro que está cuidando tem que prestar contas a você. Mas esse outro sentiu-se dono, achou na posse de tudo isso
e não queria mais compartilhar nem pagar nada. Pois, vamos ver aqui, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Ele pega os servos e manda esses servos receber o fruto da vinha. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apredejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Jesus está mostrando que o Pai, sempre misericordioso, nos oferece a todos os instantes os servos, ou seja, aquelas pessoas que vêm ao mundo nos esclarecer a essência do Evangelho. São pessoas, muitas das vezes anônimas, que, trabalhando entre o povo e com o povo, vai esclarecendo-os da necessidade de fazer o bem, da necessidade de projetarem o amor em seus corações e assim começarem a construir todo o universo de paz. E as pessoas, então, obviamente, não quiseram compartilhar com o seu Senhor. E todos os servos, eles atacavam. E assim também todos aqueles que querem seguir. Por que ele enviou muitos servos? E por que eles foram mortos? Não é mortos porque chegou e esfaqueou. Os seguidores de João, ao ver João ter sido morto, ficaram em stand-by, se recolheram, ficaram assustados. É o que normalmente acontece com a multidão. Se o líder deles morre, eles se abstêm-se, ficam assustados. Mas vem depois a contra-ação. E mesmo vindo mais servos, eles fizeram a mesma coisa. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. As pessoas não estão preocupadas com a justiça, eles estão preocupados com a ganância. E no alto do seu achar que podem tudo, cometeram um crime. E tentaram ficar com a herança, tentaram ficar com a terra, mas e lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram, na esperança de tomar posse da sua herança. Mas, quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Se você toma uma atitude desonesta, porque a pessoa é mais fraca do que você, vai vir a lei. E a lei vai vir com a força da lei. E você vai ter que pagar pela conta que você criou para si mesmo. Tanto entre os seres humanos, falando das relações humanas, como as relações espirituais. Por exemplo, uma pessoa é contratada para trabalhar como caixa de um supermercado. E ela resolve retirar o dinheiro do supermercado, o dono não está vendo. E se o gerente fizer ali falar com ela, ela vai fazer com as ameaças, porque ela conhece pessoas perigosas. Passado o tempo, o dono do supermercado, então, vai ver que está faltando dinheiro, leva a pessoa à justiça e ela vai arcar com as consequências. Perde o emprego e, às vezes, até a liberdade. Então, as atitudes que os lavradores fizeram, eles começaram a perder aquilo que eles tinham. A sua produção, a sua liberdade, a sua riqueza. Com o tempo, eles ficam sem isso, porque infringiram a lei. Então, quando o Senhor vem, aquele que tem mais força, chega com mais força de justiça, e aquelas pessoas começam a ter que pagar pelo que fizeram. Então, vamos ver o que Jesus diz. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Entenderam? Então ele chega, toma a vinha daqueles que eles arrendou e dá a outros para produzir, para trabalhar.
Isso que nós temos que procurar entender. Nós estamos cuidando bem da nossa vinha, da vinha da nossa vida, da vinha que o Cristo pediu para nós, da vinha que está em torno de nós? Ou estamos deixando as coisas passarem para que outros ocupem o nosso lugar e façam a nossa tarefa? Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edifícios rejeitaram foi essa posta para a cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, as pessoas estavam construindo a torre, rejeitam uma pedra. Mas, num determinado ângulo daquela torre, essa pedra é usada pelo Senhor para suportar todo o peso, manter o equilíbrio. Ele falava por parábolas para eles terem que pensar, porque se a pedra foi rejeitada e depois ela é usada para um ponto de equilíbrio de um dos ângulos da construção, por que nós estamos rejeitando as pedras? Porque nós estamos rejeitando o utensílio do nosso trabalho. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E aí, ele deu a sentença para os hebreus que ali estavam, sacerdotes, os escribas, que a nação deles ia ser retirada. Eles iam perder aquela oportunidade. E uma outra nação iria produzir os frutos e oferecê-la ao Senhor. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que pedra é essa rejeitada? João Batista ou Jesus? A pedra de ângulo para edificar o reino divino em nós é Jesus. Essa pedra rejeitada pelos edificadores, aqueles que estavam tentando edificar o reino entre os homens e não compreendiam que eles eram muito frágeis para edificar algo tão grandioso, e viria alguém com tamanho saber, com tamanha justiça, com tamanho amor, para justificar e criar o reino. Como eles o rejeitaram, é como se a pedra caísse sobre eles, e eles ficariam reduzidos a pó. Portanto, logo após a crucificação, um tempo depois, guerras após guerras, o Estado de Israel desaparece, para tentar ressurgir depois, quase 2000 anos após. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Como o povo acreditava que Jesus era um profeta, eles ficaram pensando se prendiam ou não. E olha, como é importante entender isso aqui. Ao invés dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus, entenderem que o recado que Jesus estava dando, que se ele fosse rejeitado, eles perderiam o esteio de sustentação. E se ele fosse tentado destruir, eles seriam reduzidos a pó. Ao invés de eles esperarem para pensar assim, o que nós temos que modificar em nós, vamos destruí-lo. Porque a gente destruindo ele, a gente fica livre dele. Mas destruíram Jesus e a profecia se cumpriu. E eles perderam tudo. É necessário, gente, compreender a mensagem de Jesus como aquilo que ele vai tocar o nosso coração para resplandecermos perante o Pai. Logicamente que nem tudo conseguimos explicar com clareza, com mais detalhes. Mas o mais importante que nós temos que acender a lei do amor é entender que aceitar Jesus é fazer uma grande transformação para que a gente continue trabalhando no bem, continuemos edificando o bem e continuemos realizando todas as forças do bem em nosso coração. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo, fortalecendo nossa alma para o engrandecimento de nossos espíritos, lembrando
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como pedra angular, ele tem que ser mantido no local certo, no principal ângulo de visão, para melhor conseguirmos visualizar a Deus, o seu reino e nos tornarmos melhores. Que a paz e a luz esteja sempre envolvendo nossos corações e nossos espíritos, para a grande jornada de luz, de amor e de fraternidade.